estudantes da Educação de Jovens e Adultos, como vocês estão? Todos bem? Se cuidando em casa? Professoras, diretoras, vice-diretoras, todos bem? Ótimo! Nos encontramos para mais uma aula de língua portuguesa e eu trouxe uma fábula hoje. Não sei se vocês já conhecem. Chama-se Fábula da Coletividade. Fábula é um gênero textual, narrativo. Quer dizer, conta uma história, envolve personagens, tem um enredo. Eu quero que vocês... acho que vocês já conhecem essa fábula, não é uma fábula muito estranha, muito inédita. Eu extraí ela faz parte de um livro, né, do professor Mário Cortella. Eu extraí ela de lá, mas eu quero que vocês tentem entender qual é o sentido dessa narrativa com esse título. Fábula da Coletividade. Todo mundo conhece fábula, né? Fábula é um gênero textual onde os personagens que não são humanos se comportam como humanos, pensam como humanos, falam como humanos, agem como seres humanos. Então, neste caso específico, a gente vai ver que são animais. Então, esses animais se comportando como seres humanos. Vamos prestar atenção na história? Aí a gente conversa sobre essa coletividade que está no título. Eu vou ler a história. Quem consegue acompanhar a leitura, acompanha. Quem não consegue, presta atenção ouvindo para ver quais informações a gente pode tirar dali, tá? Uma senhora vivia numa pequena chácara e tinha alguns animais. Uma vaca, um porco e uma galinha. E lá também guardava milho na tulha. E havia um rato que morava lá. Conhecem tulha? Tulha é como se fosse um galpão. Esse rato vivia sossegado até o dia em que a mulher resolveu colocar uma ratoeira dentro da tulha. O rato saiu desesperado, correu até a vaca. Vaca, nós estamos com um problema sério. A mulher colocou uma ratoeira lá. A vaca deu risada. Como nós? Você já viu ratoeira pegar vaca? Eu não tenho nada com isso. Isso é problema seu. E saiu ruminando. O rato correu até o porco. Porco, nós estamos com uma encrenca danada. A mulher colocou uma ratoeira lá. Que isso? Estou aqui bem longe. Isso não vai me pegar, não. Ratoeira não pega porco. Olha o meu tamanho e olha o seu. O problema é seu. O rato, atônito, correu para a galinha. Galinha, nós estamos com um problema muito sério. Pelo amor de Deus, eu já estou de problema por aqui e você ainda vem me torturar? O máximo que eu posso fazer é rezar por você. Mas tem uma ratoeira lá. Mas isso não é comigo, é contigo. E o rato foi embora desanimado. À noite, todos dormiam e de repente, spleft! A ratoeira desarmou. Todos correram para olhar, inclusive o rato. Era uma cascavel que tinha sido pega na ratoeira. A mulher levantou-se, foi tirar a cascavel da ratoeira e tomou uma picada. Foi levada ao hospital à beira da morte. Ficou 20 dias de recuperação e, na volta, precisava estabelecer a saúde. Qual a melhor comida para reforçar a saúde? Canja. Lá se foi a galinha. Depois de um mês, resolveu dar um almoço com feijão tropeiro para os parentes que a tinham ajudado de lá. E lá se foi o porco. A questão é que o tratamento tinha ficado caro. E aí tiveram que vender a vaca para o açougue. Moral da história. Cuidado. A ratoeira que aparece ali num canto pode não te pegar num primeiro momento. Mas os efeitos dela são fortíssimos. E aí? Vamos lembrar o título? Fábula da Coletividade. A gente consegue fazer alguma relação com tudo que aconteceu nessa história e a nossa vida? É uma reflexão. Perceberam o que aconteceu durante a história? A ratoeira, teoricamente, era um problema só do rato, porque ela é uma armadilha para rato. Porém, a falta de coletividade, a falta de preocupar-se com o todo de cada um que morava lá naquele espaço,
fez com que a consequência fosse maior, mais personagens ou mais pessoas que compunham aquela comunidade sofressem o impacto da falta da coletividade. E essa moral aí, ó, que diz ali a ratoeira, que é na verdade uma comparação com alguma armadilha, algo que pode ser um problema só para um, se a gente não prestar atenção, se a gente não se der conta de que isso pode impactar um grupo, aquilo que parece que é só para um, na verdade, pode impactar todo um coletivo, se a gente não pensar nisso, a gente pode sofrer os danos, a gente pode sofrer os impactos, a gente pode sofrer as consequências de uma falta de decisão ou de uma decisão muito egoísta, muito isolada, muito pensando só na gente. Essa reflexão é para muitas coisas, não só para o exemplo da ratoeira ou de morar numa fazenda. É para muitas coisas. É para como a gente vive em casa, né? Essa história de um ajudar o outro. Quem ajuda quem? Se a gente é um coletivo, se a gente mora no mesmo espaço. Todos se ajudam, né? Ah, não, vou tirar a mesa para ajudar a minha mãe. Opa! Então a sua mãe põe a mesa para te ajudar? Ou ela faz pensando no coletivo? Então todas as coisas que a gente faz, né? Ah, não, vou hoje ajudar aqui em casa. Você vai ajudar? Ou faz parte da tua participação? É a tua contribuição. Usar máscara. Ah, eu preciso sair trabalhar. Vou usar máscara pensando em quem? No todo, no coletivo. Então todo esse cuidado, toda essa preocupação com o coletivo é uma coisa que a gente precisa levar mais a sério, prestar mais atenção. Certo? É uma fábula, é um texto infantil, mas que traz um ensinamento importante. As tomadas de decisões, pensando só na gente, podem fazer com que a consequência volte para a gente. Pensar no coletivo também garante uma consequência para o coletivo, uma preocupação com o todo. Tá? E essa é a palavra de hoje, coletividade. E eu trouxe essa imagem aí, ó. Imagem desses bonequinhos de papel. É uma dobradura, mas olha como eles estão interligados. E olha como essa relação com o mundo, o coletivo é muito maior do que a gente pensa. Não é só o nosso pequeno grupo, né? Ele vai ampliando, ele é que nem uma pedrinha que se joga na água do lago, assim. Atinge tanta gente uma ação pequena. Então o coletivo é sempre pensar nesse todo. A outra imagem que eu gosto muito principalmente no momento que a gente está vivendo, é essa. Se cada um tiver um cuidado, um apoio, fizer de um jeito para segurar toda a vida do planeta, muita coisa muda. E eu, de novo, não falo só da questão da Covid, eu falo de todas as outras situações, do cuidado com o outro em todas as outras situações. Pensar no outro, pensar o quanto o outro está precisando, ou de apoio, ou eu posso fazer uma pequena ação que ajuda. Enfim, fica essa reflexão para hoje, ok? E a gente avança para o nosso conteúdo que é mais específico da língua portuguesa. E o que eu trouxe para hoje é a continuidade sobre a literatura de cordel. A gente conversou na última aula sobre esse gênero textual, sobre esse tipo de poesia, que ela é específica da região Nordeste. Lembram dessa imagem, desses elementos, da xilogravura? E a gente até leu e conversou sobre um cordel que falava um pouco dessa cultura popular, do quanto a gente pode valorizar, mesmo numa vida moderna, mesmo com a internet, o quanto a gente pode valorizar esse trabalho cultural tão específico de uma região, né? Muito bem. E a gente falou exatamente desse texto. O título era A Peleja do Cordel de Feira com a Internet. Falava então dessa luta com o novo e o antigo, né, ou o tradicional, com a tradição e com a modernidade. Mas o quanto era possível aliar tudo isso. E a gente terminou a conversa até falando sobre o quanto a gente pode valorizar essa cultura, né? A gente tem uma indústria cultural muito forte e a gente tem uma cultura popular. E o quanto a gente pode valorizar a cultura popular, né, sem deixar de valorizar essa indústria cultural. Mas também começar a observar esses artistas que têm poucas condições de fazer um grande evento, uma grande propaganda do seu trabalho. Muito bem.
Mas o que a gente vai parar hoje o olho, a nossa aula hoje vai sair um pouquinho do gênero textual e a gente vai falar um pouquinho mais sobre escrita. E eu trouxe a palavra peleja. Peleja tem um significado específico, principalmente na cultura nordestina. Usa-se muito a palavra peleja quando está falando de briga, luta, disputa. Mas não é uma disputa física, é uma disputa de espaço, de território, é uma disputa de quase que de poder, né, de domínio de um lugar, de um assunto. Então ali, no texto do poema, falava bem disso. A peleja, a disputa entre o que era tradicional e o que é moderno. Mas a palavra peleja também tem a sua escrita, as letras que são escolhidas para escrever peleja. Vamos falar dela? Vamos falar dessa palavra? Para a gente analisar, eu trouxe 3 formas diferentes de escrita. A palavra peleja, que você está vendo ali em verde, escrita com letra de forma caixa alta, letra de imprensa, caixa alta. A palavra peleja, ali na plaquinha cor-de-rosa, com letra script ou letra de forma minúscula. E a peleja na plaquinha laranja, com a letra cursiva, com a letra escrita com a mão. Não que a gente não possa escrever com a mão letra script ou letra de forma, mas a gente costuma chamar escrita de mão para letra cursiva. É como se fosse um apelido, fica mais fácil de identificar, porque não seria feita à máquina, certo? Ai, professora, eu tenho tanta vontade de escrever assim, com essa letra cursiva. Quem ainda não faz, é um exercício legal, ó. Presta atenção, descobre, procura nos livros que você tem por aí, nos materiais que você tem por aí de escola, e tenta entender como é que se transpõe a escrita da caixa alta para a cursiva. É obrigado conhecer? Não, não é obrigado. É importante saber? Sim, como tudo. Quanto mais a gente é curioso, explora, pesquisa e se informa, melhor, certo? Então, para a gente fazer esse exercício, eu quero que vocês registrem. Que tal? Vamos tentar escrever peleja com os 3 tipos de letra? Eu vou dar um tempinho, você vai se organizar colocando a data e tentar escrever essas 3 formas. Se você conseguir uma, já está excelente. As outras 2 você pode tentar depois, num outro momento. Vamos lá? Tentem aí. Tentaram? Muito bem. Quem não conseguiu, se não deu tempo, depois pede para a professora, né? Fica aí a dica, prof, manda umas atividades com uma tentativa de letra cursiva. É um exercício legal, né? Importante também. Muito bem. Lembra que eu disse que a palavra peleja tinha várias formas de usar? Não, então eu vou mostrar 3 exemplos dela na construção de uma frase. Vamos olhar? Primeiro exemplo.
O mundo peleja contra o coronavírus. Conseguem entender essa luta, essa batalha do mundo contra o coronavírus? Foi esse sentido que eu quis usar com a palavra peleja. O mundo peleja contra o coronavírus. Um outro exemplo. A vida é uma peleja sem fim. Viram que o sentido é outro agora? É um outro tipo de luta, um outro tipo de batalha que eu estou dizendo, né? É sempre aquela construção da vida, né? Todo dia enfrentando problemas, dificuldades, né? A gente sempre tem algo para enfrentar. E, por último, ele pelejou para conquistar seu coração. Olha, aqui o pelejar, verbo pelejar, né? Ali eu estava usando como substantivo e aqui como verbo. Ele pelejou, ele deu duro, ele investiu, ele fez muitas coisas para conquistar o coração de alguém. Né? Então, um sentido não exatamente de luta, mas de batalha, também de insistência, de esforço. Certo? Então, formas de usar a palavra, tente, se você quiser. Não é uma palavra que a gente usa muito no nosso vocabulário aqui na região sul, mas faz parte da língua portuguesa e é importante conhecer. Tá? Se alguém é da região Nordeste ou conhece pessoas de lá, sabe que eles usam bastante lá. Vamos continuar? Focando na palavra peleja. Olhem bem, eu trouxe cada letra de uma cor. Peleja. Quantas letras tem a palavra peleja? Contou? P, E, L, E, J, A. 6 letras. Vogais e consoantes. Será que dentro da palavra peleja tem outras palavras? É um desafio. Você consegue encontrar outras palavras aí? Eu encontrei, vou mostrar daqui a pouco, mas eu quero que você dê um tempinho pensando. Olha aí, peleja. 6 letras, vogais, consoantes, combine. Vamos lá? Vou mostrar a primeira que eu encontrei, que também é a mais fácil. Pele. Achou? Já até avancei uma, já me dei uma pista, mas olha a primeira. Pele. Pele. 4 letras. Mais uma. Ele. Ele. 3 letras. Ele. Mais uma. Já. A última sílaba. Peleja, já, de tempo. Ok? 2 letras, uma consoante e uma vogal. Mais uma, um pouquinho mais difícil. Olha que curioso. O verbo eleger, mas como comando. Lembram aquele verbo imperativo? Eleja. Eleja o que é mais importante na sua vida. Do verbo eleger, do verbo escolher. Ok? Eleja. Só tirei a consoante P da palavra. Então, olha quantas palavras dentro de uma mesma palavra. Por quê? Que exercício que a gente fez? De combinação de letras. A combinação da consoante com a vogal forma a sílaba. E a combinação de sílabas formam as palavras. Então, sempre que eu estou pensando em escrever uma palavra, eu preciso dessa referência. Qual é a consoante que eu quero? A consoante que faz um som e que tem um desenho. A, P, P, P com E, P. E assim eu vou formando a palavra. Certo? Vamos registrar? Ok. Nós fizemos a tentativa e trouxemos bastante palavras ali. Eu quero ver se você consegue sozinho a palavra peleja. Mas você não vai fazer agora. Você vai copiar, deixar aí registrado um tempinho e na outra aula, se você quiser me mandar o que você conseguiu, eu vou adorar saber. O importante é que é um exercício para você fazer daqui a pouco, tá bom? No finalzinho dessa aula, como tentativa de descobrir essas palavras, tá? Ok? Um tempinho para você copiar então.
calma você tenta encontrar as palavras, tá? Vamos voltar para a palavra peleja? Peleja. O que eu quero mostrar? Pode ser que alguém tenha tido a ideia da palavra eja e tenha encontrado lá eja na palavra peleja. Pode ser. E é sobre ela que eu quero falar. Olha só, eja. Eja é uma palavra? Curiosidade. Não, eja não é uma palavra. Eja é uma sigla. Eja, na verdade, é a inicial de 3 palavras. Ó, eu vou mudar a ordem. Em vez de colocar uma do lado da outra, eu vou colocar uma em cima da outra. Olha só. EJA é a sigla de Educação de Jovens e Adultos. Quando a gente fala EJA para o nosso segmento, para a nossa modalidade, a gente está dizendo a educação dos jovens e adultos, ok? A EJA. Por isso até a sigla EJA é flexionada no feminino. Tem gente que fala o EJA. Não, não dá certo o, porque não é o educação. É a educação de jovens e adultos, ok? Então, fica essa lembrança, curiosidade para vocês conhecerem. Se alguém escolher escrever a palavra EJA, lembre, na verdade é uma sigla. EJA, que a gente usa como se fosse uma palavra, é uma sigla. Cada letra é inicial de uma palavra. Como o acróstico, que vocês devem ter visto já com o professor Alex. Se não viram, vão ver. Mas tenho certeza que viram com as professoras de vocês. Olha lá, EJA dá para fazer um acróstico. Educação de jovens e adultos. Certo? Então vamos para frente. Continuando. Agora olha só. Eu não tenho mais uma cor para cada letra. Agora eu tenho 3 cores só. O azul, o rosa e o verde. Porque o que eu estou mostrando para vocês? Estou mostrando que a nossa palavra é composta por sílabas. A nossa palavra tem, na verdade, 3 unidades sonoras, 3 sílabas. P, le, já. Ok? E nós vamos falar dessas 3 sílabas. Mas antes, vamos pôr esse registro no caderno? Por favor, um tempinho só para copiar essas sílabas. Conhecendo então as sílabas da palavra EJA, hoje a gente vai focar na primeira sílaba, nas palavras que usam aquela combinação de consoante e vogais. Vamos usar as outras vogais? Então, primeira sílaba qual é mesmo? P, de peleja, sílaba P. A sílaba P, com a consoante P, eu posso formar também a sílaba PA, PI,
po e pu, ok? Então, ali o registro das 5 sílabas que eu consigo formar apenas com o P e uma vogal, certo? Ok? Moleza, fácil até aqui. Quando você quiser escrever uma palavra que tenha este som, pá, alguma coisa, a pá, por exemplo, de cavar buraco, você sabe exatamente qual a combinação para fazer esse som. Pá. Eu preciso da consoante P com qual vogal? Com a vogal A, que tem o som aberto, ó. Pá, A, pá. Certo? Muito bem. Então vamos para esse exercício. Se você tivesse que observar essas 3 imagens, qual delas não pode ter a sílaba pá na palavra? A palavra não contém a sílaba pá. Você consegue identificar? Uma dessas figuras tem o seu nome que não usa a sílaba pá. Tente. Se você fosse escrever, você colocaria pá na palavra panela? Sim, colocaria na primeira sílaba, panela. Se você fosse escrever banana, você colocaria pá? Observe. E se você fosse escrever sapato, você identifica a sílaba pá? Sim, a segunda sílaba, pá, sapato. Então a imagem que não tem a sílaba pá é a palavra banana. A imagem de banana e a palavra banana não usam a sílaba pá. Prof, por que você trouxe esse exemplo? Porque tem gente que confunde o ba, que é bem mais fraco, olha, banana e panela. Tem diferença na pronúncia. Repita aí, banana, panela. Não preciso nem fazer força. Banana, coloquei uma banana na panela. Você nota a diferença. Experimentou falar? Coloquei uma banana na panela. Sim, ba, pá, tem diferença, certo? E hoje estamos trabalhando com P. Sílaba P, o P com o E, sílaba P. Qual dessas palavras você não identifica a sílaba P? Será que em pepino? Pedaço? Tapete? Competição? Em todas. Vamos repetir? Pepino, pedaço, tapete, competição. Ok? Então, todas essas palavras usam a sílaba P em algum momento. Sílaba pi. Da mesma forma, vamos conferir? Pepino, piada, piano, apito. Todas têm a sílaba pi. Conferiram? Muito bom. E com a sílaba po? Vamos conferir? Ah, ali já apareceu até riscado. Eu ia perguntar qual dessas não tem a sílaba po. E já dei a resposta ali, ó. Cebola. A mesma coisa que aconteceu lá em pá e bá, a gente tem que cuidar com po e bo. Esse som pode confundir, então prestem atenção. Copo, eu tenho a sílaba po. Pote, cebola, não. Apoio, eu tenho. Ok? Muito bem. E para a gente ampliar um pouquinho, eu trouxe para vocês mais um cordel. E por que eu trouxe esse cordel? 2 motivos. Primeiro, que eu queria que vocês conhecessem um pouco desse Raimundo Santelena, que é um cordelista que tem, assim, ele é conhecido por escrever cordéis sempre relacionados com questões do povo, questões sociais, sempre pensando naqueles mais necessitados. Mas também por causa da palavra povo. Eu coloquei ali o po na capa, a capa da cartilha ali. E quem quiser procurar, esse tem domínio público na internet. Quer dizer, pode baixar e ler, porque o cordel é gigantesco. Eu trouxe só 3 estrofes para a gente conhecer. Mas ele é bem grandão. Vamos conhecer o poema, então, do Raimundo? Diz assim.
Ninguém nasceu neste mundo para sofrer e virar santo. Deus nos fez para gozar mais do que derramar pranto. Mas na panela do povo só tem farofa de ovo. Quando almoço, não janto. E todo trabalhador ao teto vai ter direito, um salário compatível pelo que faz ou foi feito. Quem lavrar terra é dono, não haverá abandono para quem tiver defeito. Contestação não é crime. Onde há democracia, só ao cidadão pertence a sua soberania. No poder coercitivo, Jesus foi subversivo na versão da tirania. Legal, né? Então, dessas 3 estrofes que eu quis colocar ali com o uso da palavra, da letra, da sílaba P, né? Da palavra com a letra P formando sílabas. Pá, pô, pê, pu. Então, eu queria que vocês ouvissem no conjunto do texto e depois até identificassem. Certo? Por quê? Porque a gente, quando pensa assim na escrita de um texto e quando faz a leitura ou ouve, a gente não presta atenção nesses elementos. Esse texto tão bonito, apesar de ser só um trechinho, fala dessa nossa relação com o que é nosso de direito, de luta, com aquilo que é da coletividade. Quer dizer, não é pensar só em mim, é pensar no povo, no todo, né? Em todo mundo que de alguma forma se relaciona e precisa viver bem dentro dos seus direitos, certo? Então esse texto tem essa intenção da gente refletir sobre o tema, mas também identificar algumas escritas de palavra. Por isso, vamos para mais uma atividade. Vamos lá? Essa atividade agora que eu vou passar, ela também não é para ser feita já, ela é para ser copiada, ela é para ser feita com calma e com paciência em casa depois. Por quê? Porque ela tem o registro de um cordel, na verdade a pesquisa de um cordel e o registro desse cordel no caderno ou até de palavras com a letra P que esse cordel possa ter. Aí fica a minha sugestão, a minha dica. Se a professora quiser, lá na escola, reproduzir o cordel, pelo menos aqueles 3 versinhos do cordel Cartilha do Povo, para que os estudantes possam fazer essa atividade aí, que é de olhar as palavras com a letra P. E, de alguma forma, destacar, pintando, circulando, da forma que você achar melhor, certo? Então, um tempinho para copiar a atividade e registrar essa informação no caderno, para fazer depois com calma. Vamos lá?
ok? Registrado no caderno? Então, olha só, com calma, depois, se você quiser pesquisar um cordel do seu gosto, você entra na internet, pesquisa um cordel, tem vários, tem inclusive um cordel que é da letra P, bem legal. Acho, se não me engano, o site é Recanto das Letras. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Quem preferir escrever o seu próprio cordel, vai que você gosta da ideia. Escreve e usa a letra P como referência, põe palavras com a letra P. E quem preferir receber da professora, pede para ela uma sugestão de cordel, ela envia e você realiza a sua tarefa, ok? A tarefa que a gente vai fazer agora é tentar achar as palavras com sílabas com a letra P no cordel que a gente acabou de ler, Cartilha do Povo. Vamos olhar com calma? Pelo título, já temos a primeira. Povo. Você já circularia po, a sílaba po, ou a palavra povo, se você preferir, né? Na primeira estrofe do cordel que a gente leu, ninguém nasceu neste mundo para sofrer e virar santo. Olha o P com um R. Esse é um assunto para outra aula, mas é possível que o P trabalhe com outra consoante. Pra sofrer e virar santo. Deus nos fez para gozar. Olha a palavra para. Mais do que derramar pranto. Mas na panela do povo só tem farofa de ovo. Quando almoço, não janto. Olha as palavras lá. Panela, povo. Aí a gente já teria algumas palavras para circular, certo? Segunda estrofe. E todo trabalhador ao teto terá direito. Um salário compatível. Olha a sílaba pá no meio. Compatível, que é adequado, que é equivalente, que vale o mesmo que o esforço. Compatível pelo que faz ou foi feito. Pelo, por aquilo, pelo. Quem lavrar terra é dono. Não haverá abandono para quem tiver defeito. Para, de novo a palavra para. Certo? Terceira estrofe. Contestação não é crime. Onde há democracia, só o cidadão pertence à sua soberania. Pertence. No poder coercitivo, poder coercitivo vocês entendem, né? O poder de comando, de ordem, de coerção, de ameaça, um poder de ditadura. No poder coercitivo, Jesus foi subversivo na versão da tirania. Então a gente tem até a palavra poder ali com P e as outras que não tem. Ali ele dá um exemplo, pega um exemplo, se pensar na história que a Bíblia conta do momento histórico que Jesus viveu, ali ele foi considerado subversivo porque ele não seguia as regras que aquele grupo ordenava, né? Aquele grupo era coercitivo na versão da história, certo? Localizaram as palavras? Ótimo. É esse tipo de exercício que você vai fazer depois sozinho em casa, tá bom? Muito bem. É isso aí. Então a gente aproveita a leitura dos cordéis para tirar informações também do nosso conhecimento de mundo, para também tentar entender alguma mensagem, né? Normalmente o poeta já escreve o seu texto transmitindo uma intenção dele, uma mensagem dele, mas a recepção, a compreensão e o entendimento é de cada um, certo? Então, leiam os cordéis que vocês acham bonitos, que vocês estão aprendendo a gostar e recebam a informação do seu jeito, tá? Nem sempre ela vai ser igual para todo mundo. E a nossa aula vai encerrando por aqui, meus amores. E o que eu deixo, aquele abraço, por enquanto virtual, de longe, mas que a gente ainda vai trocar pessoalmente, certo? Entregue o meu abraço aí, hein? Fiquem bem, fiquem com saúde e se cuidando, e a gente se vê na próxima aula.